Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Páprica. Apesar do nome, não fala sobre comida, muito menos o tempero. Eu não sei se você já assistiu o filme Inception, ou A Origem em português, né? É um filme do Nolan, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, que conta a história de Corb, que basicamente trabalha como um ladrão, digamos assim, de ideias, né? E ele meio que rouba determinadas informações e segredos das pessoas num lugar que é muito, mas muito mais seguro do que qualquer cofre, que são os sonhos. Então, assim, por exemplo, imagine que você é um grande empresário e precisa saber de algum segredo da dona da Magazine Luiza, por exemplo. Aí você contrata o Corb e ele meio que entra dentro do sonho dela e descobre algo extremamente íntimo ali, né, e secreto dela e vai lá e te conta. Aí você vai lá e, sei lá, aposta tanto em tal ação, ou coloca tanto dinheiro em tal setor, ou investe em tal produto. Trocando miúdos, ele rouba informações das pessoas dentro de um sonho. E o que acontece? Nesse filme, ele tem um trabalho que é diferente. Ao invés de extrair uma informação, de extrair uma ideia, de extrair um determinado conteúdo, ele precisa inserir uma ideia. Então, assim, o plot do filme é basicamente esse, né? Ele precisa inserir uma determinada ideia para um herdeiro de uma grande empresa multinacional e tal, para ele não continuar o negócio, meio que para ele abrir mão, né, dos negócios logo após a morte do pai dele. O filme A Origem trabalha em cima disso, nesse mundo dos sonhos. Para fazer essa inserção da ideia, há várias camadas de sonho. Um sonho dentro de um sonho, dentro de outro sonho e dentro de outro sonho. Aí você pode estar se perguntando, Daniel, mas por que você está falando de A Origem se o filme do título do vídeo é Páprica? Porque basicamente A Origem é uma cópia, não vou dizer mal feita porque eu gosto muito do filme A Origem, mas é uma cópia de Páprica, que é o filme que eu vou comentar hoje. Se você não assistiu esse filme e liga para spoilers, assiste primeiro, depois você volta aqui no vídeo e continua. Vamos lá. Páprica conta a história de tipo assim, existe um dispositivo que esse dispositivo ele tem o seguinte poder, digamos assim. Você consegue compartilhar sonhos. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está na sua casa de praia, deitada na rede, e na outra rede está o seu pai, a sua mãe, enfim, um amigo, sua namorada ou namorado. Aí você coloca esse objeto na sua testa ou no seu ouvido, enfim, no seu rosto, e você dorme. Com o seu amigo do lado, ele também coloca esse dispositivo e você pode entrar no sonho dele. Então, assim, ao invés do seu amigo te contar o sonho, tipo, pô, fulano, eu sonhei que eu tava no mar e eu entrei dentro do mar, mas quando eu vi não era água de mar, era de um rio. Um rio que tava fedendo demais e quando eu olhei para o lado eu vi boiando o que eu achei ser um tronco. Mas não era um tronco. Quando eu cheguei perto era um pedaço de cocô. Um exemplo, um sonho que eu estou inventando agora. Estava entrando no mar, olhei para o mar, a água estava muito escura e fedendo, era água de um rio. Eu olhei de longe e pensei que aquilo dali era um tronco, mas quando eu me aproximei não era um tronco, era um cocô. Isso é a pessoa te contando o sonho. O Freud, quando escreve, né, sobre a interpretação dos sonhos e trabalha em cima dos sonhos, ele divide em duas categorias, digamos assim, que é o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O que é o conteúdo manifesto? Isso que eu estou te contando agora, desse sonho inventado. Sonhei que eu estava no mar e eu entrei no mar, olhei para a água do mar e a água na verdade era escura e estava fedendo. Era uma água de rio. Eu olhei para o lado e vi um tronco, um pedaço de tronco. Mas quando eu me aproximei do tronco, eu percebi que não era um tronco, era um cocô. Aí eu acordei. Isso que eu estou te contando é o conteúdo manifesto. O conteúdo latente é o significado que há por trás, não desse discurso que eu estou falando aqui. Fui ao mar, papapá, papapá, mas são os elementos desse sonho.
Por que o mar? O que o mar representa? O que essa água suja do rio representa? Essa água suja fedendo representa? O que seria esse tronco? Por que esse tronco se transformou num cocô? O que seria esse cocô? Então, assim, tudo isso é o analisando, no caso, né? É o paciente que conta. Então, como eu já comentei em outros vídeos aqui, a interpretação ela não está do lado do analista, mas do paciente. É o próprio paciente que contém, digamos assim, né, o significado do seu sonho. Não é um analista que pode atribuir significado. Não é uma interpretação no estilo João Bidu, entendeu? Ah, não, então cocô quer dizer dinheiro. Tipo, será que seu dinheiro, você está jogando seu dinheiro na água? Ou você está jogando o seu dinheiro... Entendeu? Não é assim que funciona a psicanálise. Mas por que eu estou falando isso? No filme Páprica, esse dispositivo ele é utilizado também em psicoterapia. Então, assim, vamos imaginar que você está atendendo o seu paciente e ao invés de você, enquanto analista ou psicólogo, escutar o sonho dele, o conteúdo manifesto, você entra no sonho dele. Então, assim, isso que eu te contei agora, de ir ao mar, ver o rio, imagine que você, enquanto psicólogo, está ali no mar junto com esse paciente. Você está afastado desse paciente, por exemplo, no mesmo mar ali, nessa mesma água suja, fedendo, mas ele não está te vendo, ou às vezes ele está te vendo. Vocês dois estão na praia. Vocês dois decidem entrar dentro do mar. Só que, o que é interessante nesse filme? O psicólogo aqui, no caso a psicóloga, né, a doutora Atchan, acho que diz assim, né, A-T-C-H-A-N, Atchan. Ela não entra no sonho da pessoa ali na aparência que ela tem na vida real. Ela utiliza um avatar. E esse avatar, que é, na minha concepção é a protagonista do filme, é a Páprica. Olha só que interessante. A doutora, na vida real, é uma mulher muito assim, apática, sabe? Usa uns ternos assim meio que cinzas, o cabelo sempre preso, óculos de grau, uma postura muito rígida, ereta, séria demais. Eu diria que até meio que triste ou reprimida. Preste atenção nessa palavrinha, reprimida. A avatar da doutora é a Páprica, que é completamente diferente dela. Ela é divertida, ela é carismática, ela é alegre, ela é extremamente charmosa, ela é extremamente sensual. Então, assim, a Páprica, ela é meio que a personificação das nossas fantasias. Guarde essa informação porque é muito importante. No decorrer do vídeo você vai entender. Então, olha só, na vida real da doutora, ela é uma mulher apática ali, muito, né? Muito sem sal, muito sem graça, rígida, reprimida, enfim. E no sonho ela é completamente diferente. Por quê? O sonho é um lugar, vamos dizer que, vamos usar essa metáfora, né? É um lugar que tudo aquilo que você, na sua vida social, não consegue ser, não pode ser por não ter permissão, ou por uma série de questões morais, éticas e religiosas, não consegue fazer ou ser ou exercer determinada coisa, no sonho você pode. Então, assim, o sonho é um lugar onde não há regras. No sonho não existe certo e errado, proibido ou ilícito, pecado ou algo do tipo. O sonho é um lugar onde não há limite, não há regra, não há certo e errado. Todas essas questões que envolvem certo, errado, pecado ou não, ilícito, lícito, moral ou imoral, tudo isso está aqui fora, na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana. Então, por exemplo, não é incomum, estou só dando um exemplo, não é incomum encontrar, por exemplo, sonhos homossexuais, digamos assim, né, sonhos eróticos com uma certa temática homossexual em pessoas que são homofóbicas. Não é incomum encontrar, por exemplo, sonhos de traição em pessoas que se dizem muito retas e íntegras e morais e sabe? Tipo, defensor
dos valores da família, papapá, ou cristãos, ou evangélicos e não sei o quê. Não é incomum encontrar esse tipo de sonho em pessoas assim. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a sua vida real, entre aspas, a sua vida cotidiana, não reflete de maneira verdadeira, digamos assim, as suas fantasias. O sonho, o Freud mesmo dizia isso, né? O sonho, além de ser a realização de um desejo, é o lugar onde as suas fantasias mais secretas, entre aspas, impuras, pecaminosas ou, entende? Se manifestam. Então, assim, se na sua vida cotidiana você não pode realizar essas fantasias, você às vezes não tem coragem nem de expressá-las, de dizer, de admitir, no sonho aparece. E aqui temos a Páprica, que é esse avatar da doutora, que é completamente diferente dela. Então, assim, guarda essa informação que também é muito importante. Qual que é a trama do filme? Esse dispositivo, ele é meio que roubado. E ele tem um poder muito grande, que é o seguinte. A pessoa, quando passa por esse... eu não vou dizer processo, mas por esse experimento, sei lá, chega um momento onde a realidade e fantasia... Eu vou usar fantasia aqui entre aspas, né, mas vou colocar sonho. Chega um momento onde o sonho e a realidade se misturam. E a pessoa já não sabe mais diferenciar o que é real e o que é sonho. Isso rola no filme A Origem. Então, assim, o protagonista ele começa a viver com a esposa no mundo dos sonhos, eles constroem o mundo dos sonhos, e chega um determinado momento que a mulher está ali tão feliz, mas tão feliz naquele mundo, que ela não quer mais viver no mundo real. Assim. Ela construiu um mundo dos sonhos, um mundo onde todas as fantasias, todos os desejos dela são realizados. Para que voltar para a realidade? Né? Então, assim, e o problema acontece exatamente nisso. Ela meio que opta pelo sonho ao invés da realidade, mas ela não tem mais a noção do que é real e do que é sonho. E ela se joga da sacada do quarto. Sabe no sonho, quando você está sonhando que você está caindo num precipício, ou que você toma um tiro, ou que você supostamente morre e você acorda? Provavelmente isso já aconteceu com você, tipo um sonho onde, sei lá, você está num tiroteio, ou você é esfaqueado, ou você está se afogando e você, ao invés de morrer ali no sonho, você acorda na vida real. Então, aqui em Páprica não rola isso. A pessoa já não sabe mais o que é real e o que é sonho. Então, assim, imagine, você está dormindo na sua cama e tal, você mora num prédio e você está sonhando que está andando numa ponte. Aí você começa a andar, você levanta e começa a andar, abre a janela e puf, morre, entendeu? Ou você, por exemplo, pega algum objeto na sua mão e vê um monstro, quando na verdade quem está na sua frente é a sua mãe. Aí você vai lá e bate na sua mãe e, sei lá, possivelmente pode acabar até matando. Então, assim, isso está acontecendo nesse universo aqui de Páprica, né? Deu merda, roubaram esse dispositivo que envolve várias questões morais aqui também, que é o seguinte, que é a invasão não só... Eu não diria nem invasão de privacidade, porque não existe algo mais íntimo para alguém do que os sonhos dela. Então, assim, todos os seus segredos, todas as suas fantasias, tá ali nos seus sonhos, né? Tá no seu inconsciente ali. Então, a doutora Atia, né, a Páprica ali, ela também conhece um doutor chamado Tokita, que é um cara muito gordo, muito gordo, muito desajeitado, não tem muita, como é que eu posso dizer, a questão social dele é muito ruim, de interação social, né, de compreender certas convenções, mas ele é um gênio, foi ele que inventou esse dispositivo. E ela meio que fica o tempo todo esculachando ele. Preste atenção que essa informação também é importante. Ela fica esculachando ele o tempo todo, chamando ele de gordo, que ele é muito lento, que ele... enfim, ela esculacha muito ele. No decorrer do filme, há uma subtrama, na verdade, de um detetive. Um detetive estilo noir, assim, que lá no passado ele foi um cineasta meio que fracassado, sabe? Tipo, o amigo dele conseguiu ser um diretor, ele não conseguiu e se frustra com isso.
Só que a Páprica ajuda ele nos sonhos, e os sonhos dele são bem cinematográficos, sabe? Tipo, apesar dele dizer não gostar de filme, os sonhos dele são bem cinematográficos, tipo cenas de luta dentro de um trem ou andando, tipo, numa rua, assim, tipo, os sonhos dele são extremamente cinematográficos. Isso é interessante de pensar também, né? Os nossos sonhos, hoje em dia, digamos assim, né, depois da invenção do cinema, mudou a maneira como você sonha. Já parou para pensar que os nossos sonhos muitas das vezes são como filmes, cujo diretor não é você? Você já teve algum sonho onde você sentiu que alguém estava te dirigindo? Que você estava meio que atuando ali em terceira pessoa? E já teve sonhos conscientes? Tipo, você saber que aquilo dali é um sonho? Tipo, você tá num sonho, aí você sabe, não, isso daqui é um sonho. Tem um precipício ali, eu vou pular porque eu sei que é um sonho e eu vou acordar. Há vários relatos de pessoas que têm sonhos desse tipo, né? Pô, eu sonhei que eu tava num lugar X e eu vi um monte de gente, eu vi fulano, mas eu sei que fulano não é assim, fulano tá morto, ou essa casa aqui não é a minha casa mesmo, porque a minha casa não tem esse sofá, o sofá da minha casa é verde, e esse sofá aqui do sonho é azul. Então eu sei que isso aqui é um sonho. Isso também acontece em Inception. Quando eles constroem o mundo dos sonhos ali, o cliente deles percebe que o carpete é de poliéster, se eu não me engano, ou de lã. E o da casa dele na vida real é de outro material. Então, assim, existem sonhos onde você está consciente, digamos assim, de que aquilo dali é um sonho. Aqui em Páprica, em determinado momento, a personagem sabe disso. Que ela está num sonho, que aquilo dali é um sonho. Só que os elementos se misturam. E aqui que é o pulo do gato, do ponto de vista psicanalítico. Logo quando o filme começa, temos uma cena num circo, onde esse detetive está vendo o amigo dele lá na frente, meio que apresentando como se fosse um mágico. Só que todo mundo da plateia tem a mesma cara do detetive. E todo mundo da plateia meio que começa a tentar atacar o detetive. Aí o detetive corre e ele vê um garoto caindo. Só que ele não sabe muito bem quem é esse garoto, mas quando ele vê o rosto desse garoto, é o rosto dele. Cara, esse elemento aqui é um dos mais interessantes do filme, que é o seguinte. Os nossos sonhos sempre falam sobre nós mesmos, assim, tipo, todo elemento que você tem num sonho, por mais que você sonhe com determinada pessoa, diz sobre você. Então, assim, o problema é que as pessoas muitas das vezes tomam um sonho do ponto de vista literal, e é aqui que mora o problema. Então, por exemplo, um exemplo. Você é um homem heterossexual ou uma mulher heterossexual e você tem um sonho tendo relações sexuais com alguém do mesmo sexo. Aí você acorda meio que assim, pirado, né? Meu Deus, caramba, será que eu sou gay? Será que eu sou bi? Por que eu tive um sonho transando com a minha amiga? Ou por que eu tive um sonho transando com a minha prima? Por que eu tive um sonho transando com a minha tia? Ou por que eu tive um sonho transando com meu primo, com meu tio? Ou com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu irmão? Aí a pessoa acorda, tipo, angustiada e ela começa a questionar. Caramba, será que isso é um desejo reprimido? Nossa, eu sou uma pessoa suja. Nossa, eu sou uma pessoa horrível. Como que eu posso ter sonhado isso? Mas é aqui que está o problema. A pessoa muitas das vezes pega aquele personagem, digamos assim, entre aspas, aquela pessoa, do ponto de vista literal, e não o que ela representa. E não o que aquele signo ali pode representar dentro do discurso do paciente. Por isso que a interpretação dos sonhos, quando realizada de maneira correta pelo analista, é somente dentro da análise. Não existe interpretação dos sonhos fora da análise, do ponto de vista psicanalítico. Você pode conversar sobre sonhos, você pode comentar sobre os elementos do sonho com alguém, com um amigo, com uma amiga, ou com seu tio, com seu pai, com seu irmão, mas a interpretação de sonhos legítima como método ali, né? Porque é um dos métodos analíticos também a interpretação do sonho. A interpretação do sonho dentro de uma análise, ela possui uma função. Não existe interpretação do sonho legítima, digamos assim, fora do ambiente clínico. Então, assim, é necessário um discurso, é necessário, né,
a presença do analista ali, é necessária a transferência, é necessário, né, uma série de questões. Mas aqui no filme, eu acho interessante isso, porque acontece na vida real, né? As pessoas costumam pegar o elemento ali e meio que literalizá-lo, sabe? Tipo, toma de maneira literal. Então, por exemplo, eu sonhei que eu estava entrando numa igreja e isso é muito comum também em algumas pessoas, né? E eu percebi que eu estava pelado. Eu estava pelado ali dentro de uma igreja e eu vi o padre fulano de tal e ele percebeu que eu estava nu e eu fiquei muito envergonhado e eu saí correndo da igreja. Um exemplo de um sonho que eu inventei agora. A pessoa muitas das vezes pega o padre específico, Padre João Ribeiro, um exemplo, e não o que esse padre representa. O que a figura do padre pode representar, entendeu? Uma figura de autoridade, uma figura santa, uma representação talvez do sacerdote de Deus ou de um profeta, ou esse padre aqui, mi padre, por exemplo, em espanhol é meu pai. Olha só como que dá para desenrolar várias coisas, tipo, até mesmo no discurso, mi padre, padre, então assim, mi padre é meu pai, padre para nós somos brasileiros é o padre. Então percebe como que o discurso, muitas das vezes, até mesmo dentro de um sonho, abre espaço também para um ato falho? A pessoa está falando ali do sonho, aí ao invés de falar, sei lá, minha mãe, sei lá, ao invés de ela falar meu pai, ela fala meu pau, por exemplo. Foi sem querer, entendeu? Tipo, existe isso também na interpretação dos sonhos, quando, né, rola um ato falho. Mas aqui nessa cena é muito interessante, tipo, todos os personagens ali têm o rosto do detetive. Nos nossos sonhos, muitas das vezes essas representações em pessoas, digamos assim, também está falando sobre a gente, entendeu? Por quê? Além do Freud falar do conteúdo manifesto e do conteúdo latente, ele fala de dois processos, que é o processo de condensação e de deslocamento em relação aos elementos do sonho. Então, por exemplo, vamos imaginar que você sonhou com uma mulher e essa mulher usava um chapéu azul, uma jaqueta preta e uma saia quadriculada. Meio estranho, né? Chapéu azul, jaqueta preta, saia quadriculada. Só que cada elemento desse, saia, chapéu, saia quadriculada, possui um significado que o próprio paciente vai atribuir. Tudo isso aqui está o quê? Condensado. O deslocamento. Acabei de dar o exemplo do padre, do pai, da figura de autoridade. Então, assim, quando você começa a estudar sonho, caralho, é um mundo, assim, tipo, metáfora, metonímia, condensação, deslocamento, aí você parte pro Lacan, mas não é o foco do vídeo. Então, assim, aqui no sonho aparece isso também. Condensação, deslocamento, entendeu? Vários elementos ali misturados, embolados. Então, assim, é um filme que, visualmente ele é muito bom, assim, por conta desses elementos. Então, tá rolando isso nesse universo, né? Tipo, o pessoal ali perdeu esse dispositivo, foi roubado. Tem algo, uma possível catástrofe mundial que pode rolar, né? Se isso não for resolvido. E dentro dessa trama tem o drama da doutora. Qual que é o drama dela? Ela é apaixonada pelo Toquito. Tem esse doutor gênio que inventou o dispositivo, que é gordo, que é estranho e tal. Ela é apaixonada por ele. Ela esculacha ele, fala mal dele, mas ela é apaixonada por ele. Percebe? Tipo, como que muitas das vezes nos defendemos dessa forma? Dos nossos desejos inconscientes, tipo, aqui pra mim é uma metáfora perfeita da homofobia. Cara, é batata. Todo homofóbico, esse cara que odeia gay, que não chega nem perto, que não aperta a mão, que acha que é uma pouca vergonha, que acha que deveriam tudo ficar em casa, que é contra os homossexuais, que acha que isso é uma aberração, uma abominação aos olhos de Deus,
que é errado, papapá, todo homofóbico é no mínimo bissexual. No mínimo. Para não dizer que todo homofóbico é um homossexual enrustido. Mas assim, aqui no filme mostra isso. Na vida dela real, digamos assim, ela ensaboava o cara, falava mal do cara, dizia não gostar do cara, tratava mal o cara, mas ela gostava dele. Assim, isso aparece também onde? No sonho. Quando nesse momento do filme se mistura, né, realidade e sonho, há um momento que ela meio que tenta ordenar para a Páprica fazer uma coisa. Ela diz assim: você faz parte de mim. Olha só o eu aqui, né? Tipo assim, ó, essa fantasia aqui, né? Você é uma fantasia, você é uma representação das minhas fantasias, né? Tipo assim, eu mando em você. Aí a Páprica olha para ele e dá risada. Já parou para pensar se não é o contrário? Se é você que na verdade faz parte de mim? Então, assim, isso aqui é extremamente psicanalítico, né? O eu não é o senhor da sua própria casa, né? Então, assim, é uma ilusão acreditarmos que o eu tem o controle, entendeu? Só que não, entendeu? Quando você estuda psicanálise, você vê que o eu, né, o ego, tem uma parte inconsciente também. Então, assim, imagine um copo cheio de, sei lá, Nescau ou de milkshake com um canudo. Parte desse canudo que está para fora, o biquinho do canudo que está para fora, beleza, mas também tem uma parte dentro desse copo. Então, assim, o eu não é tão consciente assim. Ele não controla tanto as coisas como erroneamente e ilusoriamente costumamos acreditar. E ela diz isso, né? Tipo, ó, já parou para pensar se não é o contrário? Na verdade, você que faz parte de mim e não o oposto? Porque assim, a Páprica aqui, ela se transforma em várias coisas também. Se transforma em sereia, se transforma em fada, se transforma em bebê, se transforma em palhaço, se transforma em várias coisas assim no filme. Não tem limite, né? O mundo dos sonhos ali. E ela só resolve a questão dela, no caso a doutora Atim, quando ela compreende o sonho. Quando ela compreende ali, por exemplo, o sentimento dela pelo Tokita. Então, assim, nesse filme, a resolução, digamos assim, também se dá dentro de uma interpretação dos sonhos, entendeu? O que também acontece na vida real. Muitos sonhos, quando você interpreta, com a presença de um analista, obviamente, vira uma chave, entendeu? Então, assim, tem muitos casos onde o paciente tem inúmeras questões, aí tem um sonho específico que, a partir desse sonho, um monte de coisa se desenrola. E você começa a interpretar esse sonho dentro da análise e várias questões vão aparecendo, entendeu? Dentro desse exemplo que eu dei para vocês aí do mar, que se transforma num rio, a pessoa vai falando, caramba, eu morava num lugar que realmente tinha um rio e a água desse rio fedia muito. E toda vez que eu brincava com os meus primos, com os meus amigos nesse rio, e eu chegava em casa, a minha mãe me xingava, falava que eu estava podre, me mandava tomar banho e me lavava com uma bucha que me machucava muito. Olha só, uma parada que é do rio, uma água fedendo, suja, desenrola para a infância do paciente, tomando banho ali, a mãe lavando ele, xingando ele, chamando ele de podre, não sei o quê. Entendeu? Aí o cara fala assim, pô, mas esse tronco, um tronco que vira um cocô e tal, nossa, esse tronco se parece muito com um banco da casa da minha avó, que eu passava o verão na roça, quando os meus pais estavam, sei lá, trabalhando e tal, e a gente brincava e eu costumava sentar nesse tronco para conversar com os meus avós e tal. E a pessoa começa a desenrolar. Pá. Você vê que o tronco ali não é o tronco propriamente dito. O tronco representa algo. O tronco representa alguma coisa para alguém. O tronco aqui é tomado como um signo. E dentro do discurso do paciente, ele vai começar a desenrolar e vai falar da vida dele. Então, assim, olha só, um sonho dentro de um mar, que na verdade é um rio, e um tronco, que na verdade não é um tronco, mas é um cocô e tudo mais. O próprio paciente vai falando, ele mesmo dá a interpretação do sonho dele. O analista não pode tomar aquele signo ali do ponto de vista literal e atribuir um significado àquele signo. Entende? Tipo, o cocô aqui representa dinheiro. Não. A psicanálise
fala bastante disso, né? A relação do cocô com o dinheiro, falo e tudo mais, neurose obsessiva, mas o analista não pode fazer isso, né? Então, assim, Páprica é um filme que, porra, tem vários e vários e vários elementos para quem gosta de estudar sobre sonhos, assim. Tanto conteúdo onírico, conteúdo manifesto, conteúdo latente, processo de condensação, deslocamento, a própria interpretação do sonho, né? Então, assim, a resolução do filme, do drama da personagem se dá em torno disso. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida ou comentário, até a próxima.